Boa! Hoje a gente vai explorar um material, olha, bem interessante, de um curso sobre a psicologia do perdão. E a ideia central é, assim, desafiadora. Ver o perdão não como fraqueza, sabe? Mas como uma ferramenta ativa de autocura. Quase uma oficina interna mesmo para a gente retomar as rédeas do nosso bem-estar. Exato. O material que a gente viu usa uma metáfora ótima, né? Perdoar é como pegar de volta a chave da própria felicidade. Aquela chave que parecia estar na mão de outra pessoa ou de uma situação. Boa essa imagem. Pois é. Então, nossa conversa hoje vai ser para desmistificar um pouco isso, sabe? Entender os primeiros passos, segundo a psicologia, deixar bem claro o que o perdão é e, talvez até mais importante, o que ele não é. Fundamental isso. E também focar numa distinção que eu acho crucial: a diferença entre a decisão de perdoar e o sentimento de perdão. São coisas diferentes. Ótimo ponto. Porque, olha, para usar qualquer ferramenta direito, a gente precisa saber para que ela não serve, né? Se não usa errado. E o material já começa derrubando uns mitos, pelo que vi. Por exemplo, aquela ideia de que perdoar significa esquecer. Isso não é bem assim, né? Não mesmo. Isso é, assim, fundamental. Esquecer não é o objetivo. A nossa memória tem uma função, né? Proteger a gente. E perdoar também não significa, de jeito nenhum, concordar com o erro, ou justificar o que aconteceu, ou até minimizar a dor que foi sentida. Validar a própria dor faz parte. Entendi. E tem outra coisa que acho que muita gente confunde, a questão da reconciliação. Perdoar não exige que a gente volte a conviver, certo? Precisamente. Não exige. Alguém pode perdoar internamente e, mesmo assim, escolher manter distância. Se isso for o mais saudável para a pessoa, tá tudo certo. Faz todo sentido. E tem talvez o ponto mais contraintuitivo que o material traz. Perdão não é um favor que a gente faz pro ofensor, Ah, essa é clássica. né? É um ato de autocuidado. Um autocuidado radical, eu diria. Uma escolha que beneficia primeiro e antes de tudo quem perdoa. Libera a pessoa daquele peso, daquele ressentimento tóxico. Certo. Então tá, se não é nada disso, o que o material define como perdão? Como a gente pode entender essa ferramenta na prática? Olha, de forma bem direta, o material define como uma decisão consciente, uma escolha, sabe? Uma decisão para reduzir aquele estresse tóxico que o ressentimento causa na gente. É escolher pegar a energia mental ou emocional que antes ficava ali alimentando a mágoa e redirecionar Redirecionar para onde? para a construção do próprio bem-estar, do futuro. É apresentado mesmo como uma ferramenta de poder pessoal, de retomar o controle da própria vida emocional. Poder pessoal. Gostei disso. Entendi a definição. Mas assim na prática, como é que alguém começa? Porque parece complexo, né? O material dá alguma pista? Algum tipo de guia, sei lá, um mapa para essa jornada? Dá sim. Ele menciona rapidamente dois modelos psicológicos que servem como referência. Um deles é o modelo de Enright. Ele estrutura o processo em 4 fases, basicamente. 4 fases? Isso, começa com encarar a dor, sabe? Entender o custo que ela está tendo na sua vida. Depois vem a decisão de perdoar, mas pela própria saúde. Aí tem um trabalho mais ativo de tentar ter empatia, buscar entender a perspectiva do outro, não para desculpar, veja bem, mas para humanizar. E por fim, encontrar um novo significado naquilo tudo, um alívio. Entendi. E o outro modelo que você mencionou? Parece que é diferente. É um pouco diferente, sim. É o modelo REACH, do Worthington. Esse é mais focado em passos práticos, quase um acrônimo mesmo. Facilita lembrar. Ah, tipo um passo a passo. Exato. O R é de recall, que é lembrar a ofensa objetivamente, sem tanta carga emocional inicial. O E é de empathize, empatizar, tentar entender o lado do outro, como a gente falou. O A é de altruistic gift, presente altruísta, é lembrar de vezes em que nós mesmos fomos perdoados, sabe? Isso ajuda. O C é de commit, comprometer-se, fazer um compromisso interno ou até externo com o perdão. E o H é de hold, manter o perdão quando aquelas memórias ruins voltarem. Porque elas voltam, né? Interessante essa abordagem mais pragmática. Mas olha, uma das ideias do material que mais me pegou e que talvez gere mais dúvida é essa distinção aí. Perdão decisional e perdão
emocional. Parece muito importante, mas como é que funciona essa separação na vida real? Dá para separar mesmo? Olha, essa é talvez a maior sacada que o material traz, porque tira um peso enorme das costas, sabe? O perdão decisional é escolha feita com a cabeça, com a razão. É dizer para si mesmo: eu decido não viver mais remoendo isso. Ou eu escolho parar de buscar vingança, de desejar o mal. É um ato de vontade, então. Exatamente. É como se matricular numa academia. Você foi lá e se matriculou, tomou a decisão. Mesmo que ainda esteja sentindo raiva ou mágoa, ainda dói, né? Exatamente. Aí é que entra o perdão emocional. Ele é a diminuição real da raiva, da dor, é aquele sentimento de paz, de alívio, que pode vir depois da decisão. Vem com o tempo, com o processo, com a prática. É como se sentir mais forte depois de ir à academia por um tempo, entende? Entendi a analogia. O ponto que liberta é esse. A pessoa pode decidir perdoar hoje e tomar essa atitude interna, mesmo que o coração ainda não esteja acompanhando. A decisão abre a porta. Ela permite que a emoção eventualmente mude. Não precisa esperar sentir para começar a agir pelo próprio bem. Nossa, isso realmente muda a perspectiva. Tira aquela pressão enorme de ter que sentir algo que talvez a pessoa não sinta de cá. Então, o ponto de partida, segundo o material, é essa escolha. Essa decisão consciente, essa intenção focada na própria libertação. Libertação do fardo do ressentimento. É reconhecer o quanto não perdoar está custando caro para a própria vida, né? Perfeito. É isso, focar no benefício próprio de soltar essa marra, de pegar a chave de volta como na metáfora inicial. E isso nos deixa com uma reflexão final bem interessante que o próprio material sugere, na verdade. Se o perdão é, antes de mais nada, uma ferramenta para si mesmo, como será que a simples tomada de consciência sobre o custo pessoal de não perdoar poderia alterar a nossa perspectiva sobre dores passadas? Mesmo naquelas situações bem complicadas, sabe? Onde uma reconciliação nem é possível ou talvez nem seja desejada. Só pensar no custo para si mesmo. Que pergunta potente para a gente continuar pensando a respeito, né? E com ela, a gente encerra essa nossa exploração de hoje sobre os fundamentos psicológicos do perdão, baseada nesse material que a gente analisou.